modernização do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. O nosso palestrante, ele é chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas do Banco Central. Com vocês, Harold Espínola. Olá, Harold, boa tarde. Está me escutando? Sim, eu estou, e você? Maravilha. Muito obrigado, Harold, pela sua presença. Vou deixar o palco agora contigo. Estamos aqui, isso que é importante, né? A opção de não chegar é pior. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço muito ao Cláudio e ao Douglas pelo convite, né? O pessoal da Mundo Coop, pelo convite para participar do evento. É sempre muito, muito bom falar com vocês, né? Falar de cooperativismo, falar para as pessoas que se interessam pelo cooperativismo de crédito. E eu vou compartilhar aqui já a minha tela, a gente já ir caminhando. Deixa eu ver se eu vou ver se eu compartilho a tela certa, né? Que sempre é um mistério. Acho que sim. Estão vendo a apresentação? Sim, ok. Muito bem. Bom, então, como você falou, modernização do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, né? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar é dizer que o DESUC, né, porque muita gente não conhece, ele tem o nome de cooperativas no nome do departamento, é o nosso negócio muito importante, diria até o nosso carro-chefe, eu não diria, mas boa parte dos recursos do departamento são direcionados, ele é uma das principais coisas que a gente cuida, porque outras que também cresceram ao longo do tempo, né? Mas a gente tem esse universo de fiscalização. Então, além das cooperativas que estão lá na ponta, né, a nossa principal folha, não é à toa que a pontinha aqui a gente olha os consórcios, a gente olha as financeiras independentes, e tem alguns nomes aqui para vocês verem. A gente olha todo o ambiente de pagamentos, então todos os arranjos, os instituidores de arranjo de pagamento, como a Visa, Mastercard, American Express, e por aí vai, né? As instituições de pagamento, como PagSeguro, Stone, Nubank, Mercado Pago, olhamos também as fintechs de crédito, então a gente conversamos com o pessoal da intermediação, como a XP, então a gente conversa com todo mundo e conversa com as cooperativas. Isso está aqui para dizer que a gente, por dever de ofício, acaba tendo uma visão privilegiada do que está acontecendo em vários segmentos ao mesmo tempo. E apesar da gente separar as coisas em caixinhas, isso é só uma forma de organização, porque o mundo é um só, né? O Rodrigo acabou de fazer uma palestra aí, é um pedaço do mundo que está em transformação. O real digital é um pedaço, o Pix é outro, os avanços da medicina são outros, os avanços na 5G que acabou de chegar é outro. Então, o mundo está se transformando, né? E aí, dentro dessa abertura, eu queria dizer que a gente vai falar aqui de cooperativismo e vai falar muito, vocês vão ver, de princípios, mas queria lembrar que o cooperativismo é, sim, uma filosofia, ele é uma doutrina, uma forma de viver, mas é um negócio, né? Então, a gente, quando conversa aqui, a gente não vai falar de certas coisas, como a gente já vai falar aqui de Rochdale na sequência, porque a gente gosta de abraçar árvores, né? Como muita gente no cooperativismo durante algum tempo falou sobre as pessoas que se referiam aos princípios e à origem, né? A gente vai falar, sim, de fazer negócios. Bom, dito isso, né? O primeiro slide, ele que dá o tom da apresentação, porque o futuro e a modernidade vêm do passado. No caso das cooperativas, especialmente. Então, a gente tem aqui, né, em 1844, em Rochdale, um grupo lá de tecelões teve algumas ideias iluminadas. E essas ideias, extremamente modernas para a época, elas continuam por aí, né? E se
Vocês vão descobrir que hoje eu estou meio devagar, porque minha cabeça ainda não entrou no fuso. Mas, eu coloco uma pergunta aqui. Em que momento, de 1844 até hoje, com os mesmos princípios, o cooperativismo não foi moderno? Em que momento o cooperativismo não enfrentou as crises e cresceu mesmo nas crises com esses princípios? Quantas crises de 1844 para cá? Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as crises da década de 50, o que aconteceu mais recentemente em 2008 na economia, né? A crise do subprime e outras crises do mundo que afetaram o Brasil, e a pandemia, que é a última. E o cooperativismo em nenhum momento deixou de crescer. Talvez ele tenha até se alavancado nas crises. E por que ele se alavanca nas crises? Porque nas crises são os momentos, né? As crises são os momentos em que as pessoas mais precisam de ajuda, mais precisam se sentir acolhidas, mais precisam de ferramentas para resolver seus problemas. E o cooperativismo é, por essência, uma sociedade de pessoas que existe para as pessoas. Por isso que o cooperativismo sempre cresce em crises. Enquanto outros estão, às vezes, perdendo tração ou entrando em uma trajetória decrescente, o cooperativismo, os gráficos mostram, os números mostram, qualquer um pode olhar isso está disponível. Ele alavanca. Porque a crise é o momento da necessidade. A crise é o momento da fragilidade. A crise é o momento em que você gostaria de ser acolhido. E é por isso que o cooperativismo sempre cresceu. E a gente trouxe aqui, né, De Volta para o Futuro, porque tem gente que está precisando entrar nesse carro aí. Tem gente que está precisando dar um passeio do passado para entender essas coisas e trazer isso para o dia a dia. Muito bem. E o cooperativismo está aí, né? Foi descoberto. Né? Veículos que antes não falavam do cooperativismo, né? A gente tem aqui Valor Econômico, Folha Investe, né? Toda hora aparece demanda para se falar do cooperativismo, e eles descobriram isso e estão aí colocando os números. E aí você vê coisas do tipo aqui, né? O cooperativismo aqui deu mais crédito rural do que todos os bancos privados juntos, ficou atrás só dos bancos públicos. Né? Falando aqui na taxa de crescimento da variação anual da carteira de crédito, pegando aqui os dois sistemas principais, aí os maiores, vamos dizer que tem 50% arredondando, quem vem em segundo lugar cresceu 14%. Aí aqui, os cooperados, né, deixaram de pagar 8,3 bilhões em custos bancários em 2020. As cooperativas já são 11% do mercado. Então, todo mundo descobriu. Isso é para ser comemorado, porque isso é fruto do trabalho das pessoas que estão no cooperativismo, fruto dos cooperados que acreditam no cooperativismo. E é para ser muito bem comemorado. Né? Agora, cabe algumas ponderações. Isso aqui não é pequeno mais. E o que não é pequeno não é o suficiente. Lógico, ele tem uma diversidade de cooperativas, né, de todos os tamanhos. Mas quem olha de fora vê o todo, vê o cooperativismo como uma coisa única, como vê o cooperativismo nos seus outros ramos como uma coisa única. O pessoal olha o agro, né? E lá tem muitas cooperativas agro, do ramo de agronegócios. E aqui o crédito, o pessoal vê o crédito como se fosse uma entidade, como se fosse um conglomerado, X, Y, Z. É assim que ele é enxergado. E os números estão mostrando a pujança disso. Tá? Agora, quanto mais ele aparece, mais gente presta atenção e tem curiosidade e quer saber. E aí fica um recado dessa apresentação
de que fora do próprio cooperativismo de crédito, ele é muito pouco conhecido pela sociedade. Então, a sociedade hoje recebe esses números, mas não sabe exatamente o que é o cooperativismo de crédito. E você não ser entendido adequadamente permite que cada um pense ou faça ilações sobre você, sem isso efetivamente ou possivelmente representar a verdade. Então, esse é um ponto importante de mensagem aqui. Aí, chegamos aqui nas modernidades, né? O Rodrigo aí explorou bastante a questão, trouxe outros slides, e há realmente um grande ambiente de mudança, sem dúvida. E o Banco Central, né, ele deu uma grande contribuição nisso daí. Só daqui saiu, por enquanto, né, o Pix, Open Finance, a agenda ESG, o Real Digital está aí, vai aparecer daqui a pouco, vai também trazer suas disrupções, né? Todo mundo sabe o que é o Pix hoje, todo mundo sabe, todo mundo usa, ninguém mais fala em transferir dinheiro, ninguém fala mais em pagar. Todo mundo fala, vou fazer um Pix. Você fala para o taxista, vou te pagar em Pix. Você vai em qualquer lugar, vou pagar em Pix. Se você faz Pix de R$ 2 porque foi comprar um chiclete e não tinha dinheiro, até valores muito maiores, né? Foram 700, quase 800 bilhões, né, em março de 22, que é o último número que eu tenho, de movimentações financeiras no Pix. E com toda a disrupção que ele trouxe disso, né, do papel moeda, da custódia de dinheiro, do transporte de dinheiro, das tarifas cobradas por outras transações de transferência, ele mudou. É inconcebível, ninguém pensa mais hoje. A pessoa pensa assim, como é que eu vivia sem isso? E talvez daqui a pouco esteja falando a mesma coisa do real digital. Como é que eu fazia uma transação, né, e pagava isso de outra forma? Que foi o que o Rodrigo trouxe aí do delivery versus payments, né? Pagamento versus entrega, ou entrega versus pagamento. E então, tudo isso está acontecendo, né? E mais outras coisas aí, né? Um monte de gente no mercado, tecnologia, competição, marketplaces, uma regulação cada vez mais pró-mercado, nas cooperativas de atendimento digital. Aqui tinha que mudar, mas é a lei complementar 96, Assembleia Digital, está acontecendo tudo isso por aí, né? O mundo está... Nós temos tudo isso acontecendo. Agora, no sistema financeiro, quando a gente vem mais para dentro assim, das instituições, as instituições estão fazendo coisas aí, né? Algumas que elas faziam há muito tempo. Então, aqui a gente está com esse slide focando aqui nas parcerias, na cooperação. Então, Stone com o Banco Inter, né? Quem olhar de fora pode achar que eles são concorrentes, mas eles estão fazendo negócio juntos, né? O Banco do Brasil aqui com o UBS, fazendo um banco de investimento. Aqui tem o Nubank fazendo uma parceria com a Acreditas, né? Isso é novo? Não. Se a gente for olhar a Cielo, é uma parceria do Banco do Brasil com o Bradesco há muito tempo, desde que nasceu. E há quanto tempo nós temos a Cielo? Né? Bom, e, além disso, juntando essas outras empresas que povoam a mente das pessoas todo dia, né, elas estão também fazendo parceria, elas estão explorando velhas oportunidades que já estavam por aí e outros não exploraram. Isso o cooperativismo sempre fez também, sempre olhou para municípios, para oportunidades que os outros não olhavam. Boa história do sucesso do cooperativismo vem disso. E essas empresas também olharam para coisas que os outros não olharam, as oportunidades estavam aí. Tanto que a gente percebe depois instituições mais tradicionais correndo atrás do prejuízo e fazendo o mesmo discurso que essas instituições mais novas fizeram para avançar nesse mercado que eu não vou chamar de inexplorado, vou chamar de abandonado. É ver a riqueza onde o outro não vê. Essas empresas, muitas delas já se desenvolveram no ambiente digital,
E não se trata apenas da gente ficar olhando para eles. É pensar também que eles olham para nós, né? E nós aqui somos cooperativos. E por que eu estou dizendo isso? Essas empresas, elas praticam a economia de compartilhamento, a economia compartilhada, né? Que você coopera em atividades ou negócios comuns, você reduz custos, você alavanca resultado, você envolve e fideliza seus clientes, você cria institutos para se interessar pela comunidade. Essas empresas estão fazendo isso daí. Como já faziam, só que isso está ficando mais evidente, né? Está ficando mais evidente. E como empresas de capital, elas fazem isso dentro de uma lógica, de uma estratégia comercial, como ferramentas de negócios para obter resultados. Agora, essas coisas não são assim, não trazem à lembrança alguma coisa que aqueles caras lá em 1844 criaram no cooperativismo? E por isso que o cooperativismo sempre foi moderno. Por isso que ele cresceu. Por isso que ele sobreviveu às crises. Porque ele sempre praticou a economia de compartilhamento. Talvez aquelas pessoas, talvez não, certamente elas nunca imaginaram que isso ia ter esse nome, que hoje está nos livros de administração. Mas eles praticaram isso a partir da necessidade. E o que é criado a partir da necessidade tem uma grande chance de dar certo. Muito bem. Agora, por que essas empresas fazem isso, né? E desenvolvem essas práticas? Elas viraram cooperativas porque elas estão intercooperando, elas estão cooperando. Se eu botar o inter antes, elas estão praticando o sexto princípio? De certa forma, sim, mas por isso elas viraram cooperativas? Por isso elas são cooperativas? Não, não são, certamente. Elas continuam sendo empresas de capital buscando o seu lucro, né? A rentabilização do capital do seu investidor, né? Do seu sócio. Agora, e a cooperativa que deixa de praticar isso, que esquece isso? Que são aquelas pessoas que eu me referi que precisavam entrar no carrinho lá do De Volta para o Futuro para fazer um passeio e olhar o tempo ao longo do tempo, né? Resgatar essas coisas. O que ela é? O que é o negócio cooperativo que deixa de praticar essas coisas ou que deixa de trazer isso como a sua essência? Né? Ou pior, que deixa de praticar uma coisa que os outros estão fazendo para ganhar dinheiro. Muito bem. E aí, onde que está a diferença, então, das coisas? As operações, elas são muito iguais. Se eu pensar num depositante que tem uma conta e que dessa conta faz seus pagamentos, se eu pensar numa pessoa que toma o crédito, se eu pensar numa operação em que a instituição vai buscar recursos e faz repasses para os seus clientes, qual é a diferença, né, quando eu saco um cartão de uma cooperativa e faço um pagamento, ou quando eu faço um Pix a partir dela, e quando eu faço isso a partir de um banco? Por que uma coisa seria diferente da outra? Essa é a pergunta. Quando você está falando de uma instituição de capital, a necessidade nasce para rentabilizar o capital, né, do sócio, o capital do investidor. Aí nasce a necessidade de quê? De eu ter negócios. E aí, pegando o exemplo do crédito, eu tenho uma estrutura e tal, e concedo crédito. E, lógico, tem um cliente que pega porque tem uma necessidade. E ele vai pegar isso e vai resolver alguma coisa. Ele vai gerar riqueza, vai pagar dívida, vai comprar um bem uma máquina, vai investir no negócio dele. Ele vai fazer alguma coisa que vai trazer riqueza para ele. E essa riqueza para ele acaba trazendo de novo, devolve
remuneração ao capital. Quando a gente está numa cooperativa, as caixinhas são as mesmas. Só que tudo nasce na necessidade do cooperado. Porque a cooperativa nasceu para isso. Os 28 tecelões de Rochdale se juntaram para viabilizar a sobrevivência deles. Então, a cooperativa, ela nasce para isso. E para fazer negócio, ela também precisa de capital. E a partir desse capital, ela também concede crédito, que gera riqueza, e aí você tem o ciclo. Então, é a mesma coisa. A diferença está onde você põe o ponto zero das coisas. Onde você põe a essência. Essa é a grande diferença, né? E essa essência ela precisa ser percebida por todos, em especial pelos cooperados, porque daí vem o grande diferencial competitivo das cooperativas. A segurança dela em relação à concorrência, né? É isso que vai fazer um cooperado não sair da cooperativa por uma pequena diferença de taxa. Então, isso é o caminho da perenidade. É a sensação de pertencimento que o cooperado tem quando percebe isso, que as coisas existem e nascem por ele. Isso não é romantismo, isso é negócio. Existem diversos depoimentos de pessoas que foram acolhidas pelo cooperativismo e que, por conta disso, não saem de lá. É lógico, se seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica, ela vai ficar lá se também tiver o resto. Tecnologia, serviço, produto, usabilidade, disponibilidade. Mas, havendo, né, se as coisas forem supridas, isso vai fazer a diferença da proteção e da continuidade. Porque as relações financeiras, para elas serem profícuas, elas têm que ter durabilidade, elas têm que durar. Muito bem. E aí vem a questão, né, do mundo digital, que a gente falou tanto, né? A gente gosta do digital, a gente vive no digital, e a pandemia alavancou mais isso ainda. A gente já fazia isso, né? Então, a gente hoje estuda no digital, a gente trabalha no digital, a gente convive com a família no digital para muito além da distância física. Quantas famílias estão fracionadas em diversos lugares do Brasil, do mundo, e convivem, se veem todo dia, se amam, discutem, brigam como todo grupo de pessoas, como toda família, e como toda sociedade de pessoas, como são as cooperativas. A saúde é uma realidade, né? A gente está falando muito da telemedicina, da questão da consulta, mas isso daqui vai muito além. Né? Muito além. Logo já tem experiência e logo a gente vai fazer cirurgia à distância. Né? Você vai estar num hospital em Brasília, quem vai estar te operando é um robô, lógico que vai ter uma equipe de plantão, mas o cirurgião mesmo está lá não sei aonde, navegando no 5G. E comandando a cirurgia. E relacionamento, né, de todos os tipos, né? Amizade, amoroso, tudo. Né? Virou até um ambiente de golpe agora. Né? Como toda a parte eletrônica, né, digital, também tem esse outro lado que a gente tem que estar sempre atento. E qual é o desafio? Né? O grande desafio. O grande desafio não é ter tecnologia, ter produto, é ter serviço, é ter sistema. Sim, lógico, mas isso é muito mais técnico. O grande desafio é você levar... Se o cooperativismo ele se faz por ser uma sociedade de pessoas, se a garantia dele de perenidade vem dessa percepção das pessoas desse relacionamento, e se esse relacionamento está cada vez mais digital, e cada vez até muito mais à distância, tem várias cooperativas de área de atuação nacional, o grande desafio é levar percepção nas relações digitais de ética, respeito, princípio, orgulho, valor, pertencimento. Né? Porque se essa é a âncora da cooperativa,
isso tem que estar no digital também. Né? E isso não tem ainda curso universitário que ensine. Muito bem. E aí, já caminhando para as considerações finais, juntando tudo isso, as pessoas hoje, as cooperativas têm uma capilaridade enorme, tem agências para todo lugar, muitas vezes longe da sede, né? Tem um monte de gente no mundo digital, e as pessoas vêm por vários motivos. Elas vêm porque vêem uma oportunidade de resolver um problema, uma oportunidade de fazer um negócio, né? Ou há oportunidade, às vezes é a única que está disponível no momento, por uma necessidade, ou pela necessidade. Né? Quantas pessoas apareceram nas cooperativas por conta da pandemia? Porque as cooperativas estavam de portas abertas, dando crédito principalmente para micro e pequena empresa. Quantas pessoas não apareceram lá? Né? Juntando a necessidade com a oportunidade. Ou para pessoas que já têm uma relação mais madura com o cooperativismo, por uma forma, por uma filosofia, por acreditar nesse modelo societário. Então, não há pecado nenhum em nenhuma dessas formas de entrada. Mas a pergunta que fica, e juntando por tudo que a gente falou, é por que a pessoa vai permanecer. E ela vai permanecer se ela de fato se transformar num cooperado. Mesmo que no primeiro momento ela não tenha sido. Ela tenha sido muito mais um cliente do que um cooperado. Né? E ela não se transforma nisso simplesmente assinando a ficha matrícula da cooperativa. Porque a ficha matrícula é só uma formalidade. O cooperativismo é uma vivência. E como tudo hoje, né, o grande risco é o tempo, porque os negócios, as decisões, as oportunidades, né, as movimentações, elas são muito rápidas. Muito rápidas. E aquela questão de esperar para ver como é que fica, né, ou correr atrás do prejuízo, hoje não se aplica mais. Então, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio que veio para cá. E é isso. E lembrando que ontem foi o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. E o Banco Central publicou o panorama do cooperativismo de crédito com database 2021, que tem bastante informação interessante e algumas provocações para que os cooperados e os líderes olhem lá e pensem, né, algumas coisas. Mostram, cada vez mais a gente tem procurado levar provocação para dentro do panorama. Informação, sem dúvida, mas provocação também, porque a gente vive disso, de provocar para provocar movimento. Provocar reflexão para provocar movimento na construção de um cooperativismo mais forte, mais sólido, maior, perene, como sempre foi. Obrigado.